Achava que não tinha neve na Austrália. Achei errado. Pois é, nós temos sim os Alpes australianos e eles ficam mais ou menos ali entre Sydney e Melbourne. Tem neve lá de 3 a 4 meses por ano. Para chegar lá tem duas principais opções. Ou você voa para Sydney e dirige por volta de 6 horas até Jindabyne, ou você voa até Canberra e dirige umas 3 horas mais ou menos até a cidade. Como toda boa viagem tem um perrengue, a nossa não podia ser diferente, já começou com um. A gente estava na locadora alugando o carro, a mulher estava prestes a me dar a chave do carro e ela perguntou: o que vocês vieram fazer aqui? Eu falei: fazer snowboard. Nisso ela puxou a chave na hora da minha mãe e falou: não, nossos carros não podem ir pra neve. Eu falei: mas eu pesquisei, moça, as estradas não estão com neve agora, o carro não vai nem tocar na neve. Ela falou: não importa. Vocês vão passar da Snowline, nossos carros não estão assegurados para passar da Snowline. A Snowline é essa linha imaginária que fica mais ou menos a 1.300 metros de altura e muitas locadoras não alugam carro para que você passe dessa linha. O seguro simplesmente não cobre, então eles não alugam para você. Aí a gente saiu pelo aeroporto desesperado, tentando achar uma locadora que alugasse carro pra gente, que pudesse passar da Snowline. Achamos um lá depois de um tempo, obviamente gastamos o dobro de dinheiro, mas a gente precisava de um carro, não tinha muito o que fazer. Todo vídeo de viagem tem um take seu assim. Porque eu tô sempre dirigindo, tô sempre um escravo que fica atrás da... Você é o único que tem carta? Saindo do aeroporto, a gente deu um rolê rápido ali pro Canberra, a cidade onde ficam todos os prédios governamentais, é a capital da Austrália, então é como se fosse Brasília. De lá já pegamos a estrada para Jindabyne, a cidade onde ficava nosso Airbnb. A estrada até lá é muito tensa porque tem canguru morto a praticamente cada 50 metros. Eu tava totalmente preocupado em matar um canguru porque parece que a qualquer momento vai pular um canguru na sua frente. Chegamos na cidade à noite e já fomos alugar o equipamento necessário para fazer o snowboard, que é a prancha, bota, calça e jaqueta de neve, capacete, óculos, luva e corrente para a roda do carro, porque por mais que o carro não fosse andar na neve, é lei quando você vai para uma montanha que tem neve, você tem essa corrente com você dentro do carro. Mais ou menos como se fosse o extintor no Brasil, e se você não tiver, dá uma multa de $330. Esse look de bombeira aí. Casinha. O clima e a temperatura lá estava muito bom, muito diferente do que a gente tinha experienciado lá na Nova Zelândia. Um dia ensolarado e dava até para ficar de camiseta se quisesse. Como era a nossa segunda vez fazendo snowboard, já tínhamos feito lá em Queenstown, a gente conseguiu ir um pouco melhor e pegar o jeito um pouco mais rápido dessa vez. Um pouco melhor. E aí, como é que tá a experiência? Doída, mas show. O pulso tá quebrado já, mas estamos aí. A gente passou o dia todo lá. O lugar tem uma puta estrutura com lojas, restaurantes, bastante coisa pra fazer lá dentro, se abrigar. Então, na hora que você cansa de ficar caindo com a bunda na neve, tem um lugarzinho lá pra ficar abrigado do frio. Bunda doendo, cóccix doendo, coluna doendo, mas tá bom. Vambora? Bora. Vem comigo, pessoal. Tássia veste, calça snowboard, blusa cotton on, luva sei lá da onde e bota de trabalhar. Que inveja. Vitor veste, moletom. Moletom em cima, moletom embaixo. Na madrugada desse dia pro próximo, o frio deu uma castigada boa e quando a gente acordou o carro tava ligeiramente congelado por fora. Tava com essa camadinha fina de gelo cobrindo os vidros e tudo. E como bons brasileiros que somos, que temos uma intimidade ótima com gelo e com neve, a gente demorou uns 40 minutos tentando raspar o vidro. Alguém vai ter que ir lá raspar o gelo. Alguém que não tá dirigindo. You're the night sky trying to make me see your stars. A gente parou para fazer umas imagens de drone e dirigimos até Thredbo, que é o segundo lugar que dá para fazer snowboard lá na região. Dessa vez a gente não fez snowboard, porque fazer snowboard é muito caro. A diferença de Thredbo para Perisher é que Thredbo é uma vila mesmo, é uma mini cidadezinha, então lá tem casa, tem hotel, restaurante. A ponte é a nossa acomodação.
lá a gente foi pra essa cervejaria artesanal que fica no meio do nada, a gente dirigiu por algumas horas e pra piorar ainda mais, uma parte do caminho tava alagada, a gente teve que dar uma puta volta. Eu não tive muita coragem de usar o nosso super carrinho de brinquedo que a gente tinha alugado, porque ele ia ficar alagado. Depois de 5 horas dirigindo. Smoke aqui a IPA. Pra fechar a viagem com chave de ouro, quando a gente tava saindo de lá, todos os habitantes locais resolveram sair pra passear e mostrar a cara deles e aparecer no vídeo. Por essas bandas. so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Dá tchau pro frio. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like.